Na entrada principal do hospital, geralmente movimentada com pacientes e visitantes, tornou-se o cenário de uma cena desoladora. A porta de vidro deslizou com um sussurro enquanto um médico, com o rosto endurecido pela indiferença, empurrou sem cerimônias uma idosa que quase desabou sob o peso do próprio corpo. "Saia daqui!" ordenou o médico em tom brusco, sem sequer fazer contato visual. "Não temos tempo nem recursos para atender alguém na sua situação." A mulher, de roupas desgastadas e passos vacilantes, lutava para se manter em pé. Seus olhos, cansados e cheios de desespero, se dirigiram para o balcão de recepção em busca de ajuda. Ela cambaleou, quase caindo ao chão, enquanto sua voz trêmula tentava fazer ouvir seu apelo. "Por favor, preciso de ajuda", implorou com um fio de voz. "Estou doente. Não tenho para onde ir." No entanto, os administradores do hospital, guiados por políticas insensíveis e uma falta total de humanidade, se limitaram a trocar olhares desdenhosos entre si. A resposta foi fria e calculada, como se a situação não lhes afetasse em absoluto. "A política é clara", disse um dos administradores, com uma voz que não escondia seu desdém. "Não podemos oferecer serviços a quem não pode pagar. Isso não é uma questão pessoal, é uma questão de procedimentos." "Mas ela está em estado crítico", exclamou a idosa, sua voz entrecortada pela dor. "Não tenho família, não sei para onde ir." Apesar de suas súplicas, o pessoal a ignorou. A mulher foi empurrada para a saída, seus passos cambaleantes enquanto o frio do ar da rua lhe batia no rosto. Cada palavra de rejeição e cada gesto de indiferença multiplicavam sua angústia, enquanto a dignidade de sua avançada idade desabava junto com seu corpo enfraquecido. O hospital, um lugar que deveria ter sido um refúgio de esperança e cuidado, tornou-se um cenário de desumanização. A decisão de despejar a mulher, apesar de sua evidente necessidade de atenção médica, era um reflexo brutal da indiferença da sociedade e de um sistema que, em vez de proporcionar alívio, se encarregava de perpetuar o sofrimento. Suas rugas não apenas falavam da passagem do tempo, mas também da dor e das batalhas enfrentadas. As lágrimas corriam por suas bochechas, formando rios de desesperança que se chocavam contra um chão que não lhe oferecia consolo. Apesar de sua evidente angústia, os responsáveis pelo hospital não lhe prestaram atenção, continuando com suas tarefas diárias como se seus gritos de socorro fossem meros sussurros ao vento. Tatiana havia passado muito tempo vivendo na rua. Para ela, cada dia era uma batalha constante, e cada amanhecer trazia consigo novos desafios em um mundo que parecia tê-la deixado para trás. A idosa era frequentemente maltratada pelos vendedores ambulantes, que não lhe permitiam vender seus docinhos. Diariamente, Tatiana encontrava dificuldades, e os vendedores, com suas vozes altas e olhares desdenhosos, a expulsavam das esquinas mais movimentadas, impedindo-a de ganhar sequer algumas poucas moedas. A idosa lutava para sobreviver a cada dia nas frias ruas, mas infelizmente, estas não eram adequadas para alguém de sua idade e com todas as doenças que seu corpo deteriorado possuía. As ruas, com seu asfalto duro e sua indiferença implacável, não ofereciam nenhum alívio a Tatiana. O frio se infiltrava em seus ossos, intensificando suas dores crônicas, enquanto sua saúde deteriorada requeria uma atenção que estava fora de seu alcance. A idosa se levantava muito cedo, sentindo a dor em seus ossos como um lembrete constante da idade e da doença. Antes que o sol mostrasse seus primeiros raios, Tatiana já estava de pé, seus movimentos eram lentos e cuidadosos, com cada estalo de suas articulações ressoando no silêncio da manhã. Seu primeiro pensamento sempre era uma oração, um pedido silencioso ao céu por um pequeno alívio, seja em forma de comida ou de uma moeda suficiente para seu medicamento indispensável. "Senhor, se eu pudesse encontrar algo para comer hoje", murmurava Tatiana enquanto se sentava em seu canto habitual,
cercada de uma pequena mesa com sua escassa mercadoria de doces. Só preciso de uma moeda para meu remédio de pressão. Por favor, que alguém passe e me ajude. Lamentavelmente, aquele dia, como muitos outros, ela não havia conseguido nada. As vendas haviam diminuído drasticamente. O mercado, que uma vez fora um lugar de esperança, agora parecia desolado e vazio. As pessoas que costumavam comprar seus doces já não paravam, e a fila de clientes havia se reduzido a quase nada. Como vou conseguir meu remédio hoje? Perguntava-se, olhando as poucas moedas que tinha em seu pequeno recipiente. Não posso continuar assim. A realidade era cruel, as vendas não apenas eram escassas, mas também diminuíam dia após dia. Tatiana sentia que estava em uma espiral de necessidade e desespero. O ciclo de penúria parecia interminável, e cada dia sem rendimentos aproximava mais da impossibilidade de comprar o medicamento para sua pressão arterial, crucial para seu bem-estar, além de alguns outros para suas constantes dores articulares. Ela havia tentado ir a uma delegacia do estado em busca de ajuda, mas a experiência foi desanimadora. Ao chegar, a polícia na recepção a olhou com curiosidade e ceticismo enquanto Tatiana tentava explicar sua situação. Por favor, preciso de ajuda, disse com voz trêmula, suas mãos entrelaçadas em um esforço de encontrar consolo. Não me lembro de onde estou nem como voltar para casa. Meu nome começou a dizer, lutando para se lembrar. A polícia, com um olhar de desconfiança, franziu a testa ao ver sua confusão. Como assim não se lembra do seu nome completo? Perguntou um oficial com um tom impaciente. Sem uma identificação adequada, não podemos fazer muito por você. Tatiana tentou se lembrar, mas sua mente era como um quebra-cabeça com muitas peças faltando. Ela se encontrou presa em um labirinto de memórias fragmentadas, incapaz de lembrar detalhes cruciais sobre sua vida e sua identidade. O medo e o desespero se refletiam em seus olhos. Não sei o que mais fazer, disse ela, sua voz quebrando. Só quero encontrar minha família. Tentei me lembrar, mas minha mente se sente vazia. O oficial olhou para seu colega, que balançou a cabeça com uma expressão de impaciência. Lamento a confusão, senhora, mas sem mais informações, não podemos ajudá-la, disse o oficial. Pode ser que precise ir a um centro especializado para obter a ajuda que necessita. Tatiana, aterrorizada com a ideia de ser levada a uma instituição psiquiátrica, retirou-se rapidamente. A mera menção de um centro especializado a fazia tremer. O temor de ser vista como uma demente e de perder sua liberdade a mantinha afastada de qualquer tipo de autoridade. Não quero ir lá, balbuciou, dando um passo para trás. Só preciso encontrar meu caminho, não estou louca, por favor, ajude-me a voltar para casa. A confusão e o medo em seus olhos eram palpáveis. O oficial a observou enquanto se afastava, sentindo uma mistura de frustração e pena, mas sem fazer nenhum esforço adicional para lhe oferecer uma alternativa. Tatiana, sentindo-se cada vez mais perdida, evitava a polícia e os assistentes sociais. A mera ideia de ser internada em uma instituição psiquiátrica a aterrorizava, e sua desconfiança em relação às autoridades só se aprofundava. Também não havia voltado a ir a um hospital, apesar de saber que precisava de atenção médica. Os hospitais, com seus corredores frios e seu pessoal apressado, pareciam-lhe lugares intimidantes e desconcertantes. Tatiana temia que, ao entrar, os médicos e enfermeiros descobrissem sua condição imediatamente, ao verem como suas memórias se desmoronavam em um mar de confusão. Sempre que pensava em um hospital, imaginava um ambiente clínico e frio, cheio de rostos que não entendiam sua dor nem seu desespero. O constante vai-vem de pessoal e pacientes a fazia sentir-se como uma intrusa em um lugar onde a humanidade parecia ser um luxo inacessível.
não posso ir lá, murmurava para si mesma enquanto observava o edifício de uma distância segura. Se eu entrar, com certeza vão ver que não me lembro de nada do meu passado, exceto meu nome, e isso não é suficiente. Sua única lembrança clara era seu primeiro nome, um tênue fio de identidade que a mantinha conectada com quem ela já foi. Esse nome, que uma vez foi um simples detalhe, havia se tornado sua âncora em meio à tempestade da amnésia. Ela se agarrava a ele com o desespero de quem se agarra a um salva-vidas em meio à tempestade. Foi por isso que a idosa, dia após dia, caminhava sem rumo e tentava vender os doces que tinha para poder passar o dia. Seus passos eram lentos e vacilantes, guiados pelo desespero e o desejo de sobreviver mais um dia. Sem um destino fixo, seus pés a levavam por ruas desconhecidas e bairros indiferentes, buscando qualquer oportunidade de vender seus doces e ganhar algumas poucas moedas. Mas as pessoas ao seu redor eram realmente despotas com a idosa, que vestia roupas andrajosas e mal-cheirosas. O aspecto de Tatiana refletia sua difícil situação. Suas roupas eram um conjunto de trapos sujos e desgastados, e um odor acre emanava dela, resultado de muitos dias sem acesso a água limpa e sabão. Essa aparência a tornava um alvo fácil para o desprezo e a crueldade dos outros. Cada vez que tentava falar com alguém, suas palavras eram recebidas com olhares de desgosto ou comentários ferinos. As pessoas se afastavam rapidamente, como se temessem que sua miséria fosse contagiosa, deixando-a sozinha com sua tristeza e necessidade. "Saia daqui, velha louca!", gritava uma mulher enquanto passava por ela, sem nem sequer olhá-la. "Não tenho dinheiro para você, procure trabalho como todos", dizia um homem com voz fria, empurrando-a ligeiramente para seguir seu caminho. As pessoas a tratavam com uma mistura de medo e hostilidade, lançando palavras cruéis que a feriam profundamente. Louca era um termo que ouvia frequentemente, um rótulo injusto que lhe colocavam sem conhecer sua história nem seu sofrimento. "Saia daqui, demente, ou chamarei a polícia", ameaçava um vizinho, apontando para ela com um dedo acusador. "Se não desaparecer, te levarão para um asilo ou, pior, um manicômio", murmurava outro, aumentando a ansiedade e o medo de Tatiana, lembrando-a de que a qualquer momento poderiam lhe tirar tudo, até mesmo sua precária liberdade. A cada dia, seu corpo se tornava mais fraco, suas forças minguavam e suas esperanças se desvaneciam. A insuficiência de nutrientes e a falta de cuidados médicos iam minando sua saúde, tornando-a mais frágil e vulnerável diante de qualquer adversidade. Seu corpo, exausto pela luta constante, finalmente sucumbiu. Na quietude da noite, enquanto o mundo seguia seu curso com indiferença, Tatiana deslizou em um sono profundo do qual não despertaria. Seus órgãos falhavam um após o outro em um silencioso clamor de exaustão, o eco de seu sofrimento ressoando na escuridão de sua existência. A cena, marcada pelo desespero, não passou despercebida por um transeunte que, comovido pela visão da idosa em tão mau estado, se aproximou dela com pressa. O homem, com uma expressão de preocupação, inclinou-se sobre Tatiana e disse com voz urgente: "Senhora, acorde!" exclamou enquanto a levantava com cuidado. "Precisa ir ao hospital, não pode ficar aqui." Sentiu quão leve e frágil era a idosa em seus braços, como se pudesse desmoronar com o menor esforço. Com determinação, levou-a rapidamente ao hospital, com a esperança de que ainda houvesse tempo para salvá-la. Ao chegar ao hospital, o homem, visivelmente agitado, informou ao pessoal médico sobre a situação. "Ajudem-na, por favor", disse com urgência. "Não sei nada sobre ela, mas parece que está em estado crítico." Os médicos, ao ver o estado alarmante da mulher, se mobilizaram imediatamente. Acreditando que o homem que a havia trazido se encarregaria de cobrir todos os gastos, trabalharam com diligência para estabilizar seus sinais vitais. "Rápido, precisamos estabilizá-la",
ordenou um dos médicos enquanto se apressavam em conectar monitores e administrar medicamentos. Preparem-se para a reanimação, se necessário. Finalmente, após um esforço frenético, conseguiram estabilizar Tatiana. Com uma expressão de alívio, o médico se aproximou do homem, esperando compartilhar a boa notícia. No entanto, ao procurá-lo, descobriram que o homem havia partido sem deixar rastro, e sem o dinheiro que tanto lhes interessava. Onde está o homem que a trouxe? Perguntou um médico ao pessoal da recepção com tom preocupado. Precisamos saber como vamos cobrir os gastos. O pessoal, frustrado e preocupado com a falta de fundos, decidiu esperar que a idosa acordasse para cobrar-lhe ou pedir que chamasse algum parente. Quando Tatiana finalmente recobrou a consciência, seu olhar estava perdido e suas respostas eram incoerentes. Os médicos tentaram obter informações sobre sua identidade e familiares. Senhora, pode nos dizer seu nome completo? Perguntou um médico com paciência, esperando que pudesse lembrar-se de algo. Tatiana piscou lentamente, seus olhos cheios de confusão. Meu nome é, murmurou, lutando para encontrar as palavras. Não consigo lembrar. Sua incapacidade de fornecer detalhes claros revelou a profundidade de sua desorientação. O médico percebeu que, apesar dos esforços para salvá-la, a situação era mais complicada do que inicialmente parecia. Os doutores, ao compreenderem a situação, trocaram olhares. Sabiam que, sem recursos econômicos, a idosa não poderia acessar os tratamentos prolongados e caros que necessitava. Embora tivessem salvo naquele momento crítico, a realidade de sua condição e sua falta de meios deixavam seu futuro em uma sombria incerteza. Por isso, um dos médicos gerais do local, um homem de meia idade com uma expressão severa e um olhar frio, deu a ordem de expulsar a vagabunda para a rua, pois ela precisava de muito dinheiro ou um milagre para se salvar. Sua voz ressoou na sala de emergências com uma indiferença cruel. Está claro que esta não é mais do que uma mulher pobre, disse, franzindo o senho enquanto olhava desdenhosamente para a mulher desamparada que jazia em uma maca. Estou certo de que não terá um só centavo para nos pagar os tratamentos. Botem-na na rua, lá não durará mais de uma noite. Os outros membros do pessoal médico trocaram olhares desconfortáveis, mas não disseram nada. Sabiam que questionar o doutor poderia colocar em risco seus próprios empregos. 2 enfermeiros se aproximaram da mulher com resignação e a levaram para fora. Ela mal tinha forças para protestar, e sua fraca voz se perdeu no burburinho da rua. A escuridão da noite se fechava sobre ela, e a garoa que começava a cair parecia selar seu destino com gotas frias e implacáveis. Tudo parecia perdido para Tatiana, uma idosa cujo rosto estava sulcado por rugas que contavam histórias de uma vida cheia de luta e sacrifício. Envolta entre mantas poídas que mal ofereciam abrigo contra o frio da noite, se preparava para seu triste destino. Seus olhos, que um dia brilharam com a promessa de um futuro melhor, agora refletiam uma resignação amarga. Como cheguei a isso? Murmurava para si mesma, seus lábios tremendo ligeiramente. Só quero um pouco de paz. Estava disposta a falecer sozinha no meio do nada, rodeada pelas luzes indiferentes da cidade e o burburinho de uma sociedade que seguia seu ritmo frenético sem se deter para olhar os mais desamparados. Apesar do frio que lhe penetrava os ossos, sua mente era um refúgio quente de lembranças distantes. Cada pessoa que passava pelo lugar parecia levar uma camada de indiferença, seus olhares mal se detinham na figura encurvada de Tatiana antes de seguir seu caminho, absortos em seus próprios assuntos. Um homem de terno, apressado e com o rosto endurecido pelo estresse do trabalho, a esquivou sem olhá-la. Parou um momento à beira da calçada, ajustando sua gravata enquanto revisava seu relógio com impaciência. Não tenho tempo para isso, disse em voz baixa,
olhando com desdém para Tatiana enquanto se afastava de seu caminho. Não posso sujar meus sapatos com esta situação. Uma mãe, com o rosto tenso pelo cansaço, apressou o passo de seu filho pequeno. Olhou rapidamente para o chão, evitando o contato visual. O menino, com os olhos curiosos, tentou olhar para a idosa, mas sua mãe o tomou pela mão com firmeza. Vamos, querido, não se aproxime, disse com voz urgente. Não queremos estar aqui mais tempo do que o necessário. Os faróis dos carros criavam lampejos momentâneos de luz no rosto cansado de Tatiana, iluminando brevemente sua figura encurvada antes de se desvanecer, deixando-a novamente na penumbra. Talvez amanhã será melhor, repetia-se a pobre idosa. O vento gélido soprava implacável, e os cobertores mal conseguiam amortecer sua mordida. Tatiana, sentindo-se cada vez mais fraca, fechou os olhos, esperando que o sono eterno a tomasse em seus braços e a libertasse de seu sofrimento. Nesse momento, uma última lágrima rolou por sua bochecha, uma mistura de tristeza, desesperança e uma fraca esperança de que, talvez, alguém ainda pudesse parar e estender-lhe uma mão antes que fosse tarde demais. De repente, uma jovem se aproximou dela. Vestia um casaco elegante e sapatos que ressoavam com autoridade contra o pavimento. Sua presença era imponente, e parecia alguém bastante importante. Os médicos que haviam jogado Tatiana nas ruas ficaram paralisados ao vê-la, seus rostos empalidecendo ao reconhecê-la. Sussurros de temor e surpresa se espalharam entre o pessoal do hospital que observava a cena pelas janelas. A jovem, com expressão decidida, inclinou-se para a idosa. Ao ver o estado em que ela se encontrava, seu rosto transformou-se em uma máscara de horror. Suas mãos tremeram enquanto afastava os cobertores para ver melhor o rosto de Tatiana. Ao reconhecê-la, soltou um grito de terror que ressoou na noite, enchendo o ar com uma mistura de desespero e surpresa. "Avó!" exclamou com voz trêmula, seus olhos cheios de lágrimas e seu rosto pálido pela impressão. Ajoelhou-se ao lado de Tatiana, abraçando-a com força enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. A cidade, tão alheia ao sofrimento da idosa momentos antes, parecia agora ganhar vida com o eco do grito desesperado da jovem. A jovem, incrédula e chocada, pegou a idosa em seus braços. Sentiu o peso leve de Tatiana, um peso que contrastava com a gravidade da situação. Com todas as suas forças e um fervor desesperado, levantou-a do chão, sentindo a fragilidade de sua avó através dos cobertores puídos que mal ofereciam proteção contra o frio. A jovem, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, avançou com determinação para o hospital, cada passo marcado por seu desespero e a urgência de salvar a idosa. As portas do hospital se abriram de par em par diante dela, e o burburinho habitual do lugar parou imediatamente. As pessoas dentro ficaram paralisadas ao ver entrar a jovem, conhecida por todos como a dona do hospital. Sua expressão era uma mistura de fúria e dor, uma combinação que fez com que todos os presentes prendessem a respiração. Os murmúrios se desvaneceram no ar, substituídos por um silêncio pesado e cheio de tensão. Os médicos e enfermeiros que haviam expulsado Tatiana ficaram imóveis, seus rostos empalidecendo ao reconhecer a vagabunda agora nos braços de sua poderosa neta. Os olhos da jovem, flamejantes de indignação, cravaram-se neles enquanto avançava pelo corredor. "Preparem-se para recebê-la", ordenou com voz firme, que ressoou nas paredes do hospital, tirando todos do torpor. O pessoal médico, movido pela urgência na voz da jovem, apressou-se a agir. Uma maca foi trazida rapidamente, e a jovem depositou a idosa com cuidado, suas mãos tremendo levemente pelo esforço e a adrenalina. Os olhos de Tatiana se abriram brevemente, e um sorriso tênue se desenhou em seu rosto ao reconhecer a neta, antes de voltar a fechá-los, exausta pela experiência. "Quero que lhe deem a melhor atenção possível", exclamou a jovem,
dirigindo um olhar feroz aos médicos que haviam desconsiderado a vida de sua avó momentos antes. Esta é minha avó, e se algo lhe acontecer, cada um de vocês responderá por isso. Instantaneamente, todos os médicos queriam atender Tatiana. As atenções foram as melhores, pois tratava-se de nada mais nada menos que da avó da dona do lugar. O hospital, que momentos antes havia sido um cenário de indiferença, transformou-se em um fervilhar de atividade febril. Médicos e enfermeiras apressaram-se a preparar os equipamentos e os medicamentos necessários para estabilizar a idosa. Tatiana havia desaparecido há muitos anos, e a história de seu desaparecimento era bem conhecida entre os mais próximos da dona do hospital. A idosa sofria de Alzheimer, uma doença cruel que lhe roubara suas memórias mais preciosas e seu senso de orientação. Um dia, enquanto ela e sua filha faziam compras, Tatiana se perdeu. Em um momento de distração, ela se afastou e não conseguiu se lembrar de como voltar. Desde aquele trágico dia, a filha não deixou de procurá-la, mobilizando todos os recursos ao seu alcance e utilizando sua influência para tentar encontrar a mulher que havia sido sua mãe e guia. A jovem dona do hospital, cuja determinação nunca fraquejou, viveu com a dor constante da ausência de sua avó. Tatiana havia sido seu pilar após a morte de seus pais, e sacrificou tudo por seu bem-estar. A jovem sempre se lembrava com carinho de como, após a perda de seus pais, sua avó se tornará sua mãe, amiga e guia. Tatiana trabalhou incansavelmente, enfrentando dificuldades econômicas para garantir que sua neta tivesse um futuro melhor. Desde pequena, a jovem desfrutou de tardes cheias de contos e jogos, sob o olhar atento de sua avó. Tatiana, com sua sabedoria e ternura, lhe havia ensinado lições de vida inestimáveis. Em tempos difíceis, era o consolo e a força de que precisava. A jovem sempre se lembrava de seus abraços calorosos e das histórias que contava antes de dormir, momentos que moldaram seu caráter e determinação. Quando chegou o momento de empreender estudos universitários, Tatiana não poupou esforços. Apesar de suas limitações econômicas, fez tudo o que pôde para garantir que sua neta pudesse frequentar a universidade. Com cada moeda economizada, cada sacrifício feito, a avó mostrou um amor incondicional. O maior ato de amor de Tatiana veio quando vendeu sua modesta casinha, o lar onde compartilharam tantas lembranças felizes, para fornecer o dinheiro necessário para que sua neta pudesse construir seu maior sonho, uma clínica particular. Este gesto de sacrifício total refletia o profundo amor que sentia por ela e seu desejo de lhe dar um futuro brilhante. Enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para estabilizar Tatiana, a jovem dona permanecia ao seu lado, segurando sua mão com força. Seu olhar, antes cheio de desespero, agora mostrava uma centelha de esperança. Os equipamentos de diagnóstico foram utilizados com precisão, e os melhores especialistas do hospital se reuniram para discutir o tratamento adequado. A condição de Tatiana exigia atenção imediata e constante, e cada um dos presentes estava decidido a oferecer o melhor de suas habilidades. Entre o ruído dos equipamentos médicos e o murmúrio dos especialistas, a jovem se agarrava às lembranças que a mantinham firme em seu propósito. As tardes de contos e jogos, as lições de vida com ternura e sabedoria, e os momentos de consolo em tempos difíceis se aglomeravam em sua mente. Cada lembrança se tornava uma motivação adicional para não desistir, para lutar com todas as suas forças pela vida de sua avó. Não vou deixar que ela se vá, dizia em voz baixa, com uma determinação palpável. Fiz uma promessa de cuidar dela e protegê-la, e é isso que farei. Finalmente, após horas de intenso trabalho médico, Tatiana foi estabilizada e transferida para um quarto privado. A jovem dona do hospital, exausta mas cheia de esperança, sentou-se ao lado da cama de sua avó, segurando sua mão com ternura. Observou como a respiração de Tatiana se tornava mais regular e tranquila, e uma paz renovada começou a invadir seu coração.
O amanhecer começou a surgir, e os primeiros raios de sol se filtraram através das cortinas, banhando o quarto com uma luz suave e quente. A jovem, que não se movera de seu lado, sentiu um leve movimento na mão de sua avó. Olhou ansiosamente para Tatiana, esperando algum sinal de despertar. Pouco a pouco, os olhos de Tatiana começaram a se abrir, piscando diante da luz do novo dia. Seu olhar estava confuso no início, vagando pelo quarto sem um ponto fixo. A jovem neta prendeu a respiração, seus olhos cheios de lágrimas enquanto esperava que sua avó a reconhecesse. "Avó, sou eu", disse com voz trêmula, apertando suavemente a mão de Tatiana. "Sou sua neta. Estou aqui com você." Os olhos de Tatiana se focaram gradualmente no rosto de sua neta. Um brilho de reconhecimento cruzou seu olhar, seguido por uma expressão de espanto e alegria. Um sorriso fraco, mas genuíno, apareceu em seus lábios enquanto ela levantava uma mão trêmula para tocar o rosto da jovem. "É você, minha menina?" sussurrou Tatiana, sua voz mal audível, mas cheia de emoção. "Sim, vovó, sou eu", respondeu a jovem, inclinando-se para abraçá-la com cuidado. As lágrimas rolavam por suas bochechas, uma mistura de alívio, felicidade e amor incondicional. O abraço foi longo e cheio de uma ternura que parecia curar todas as feridas do passado. Ambas se agarraram uma à outra, compartilhando um momento que temiam que nunca chegasse. As lembranças dos anos perdidos se desvaneceram diante da realidade do reencontro, e o amor que as unia se tornou palpável em cada carícia e sussurro. "Eu procurei tanto por você, vovó", disse a jovem, acariciando o cabelo grisalho de Tatiana. "Nunca parei de procurar. Eu sabia que algum dia te encontraria." Tatiana, com lágrimas nos olhos, assentiu lentamente. Embora sua mente tivesse sido vítima do Alzheimer, naquele momento tudo estava claro. O amor e a dedicação de sua neta prevaleceram sobre a distância e o tempo, trazendo-as novamente juntas. "Eu sabia que você viria por mim", murmurou Tatiana, apertando sua neta com mais força. "Sempre soube que você não me esqueceria." O sol continuou subindo, iluminando o quarto e enchendo-o de uma luz esperançosa. O hospital, que havia sido testemunha de tanto sofrimento, agora era palco de um reencontro milagroso. Para Tatiana, o reencontro com sua neta foi realmente um milagre. A jovem, agora mais determinada do que nunca, assegurou-se de que o pessoal médico a atendesse como deveria. Sob sua atenta supervisão, os médicos administraram todos os medicamentos e tratamentos necessários para que Tatiana pudesse se fortalecer e recuperar sua saúde. Os equipamentos mais avançados foram colocados à sua disposição, e os melhores especialistas do hospital se revezaram para monitorar seu progresso. Os cuidados não cessavam e eram os melhores possíveis. A cada dia, Tatiana recebia cuidados excepcionais, desde terapias físicas até sessões com nutricionistas que ajudavam a revitalizar seu corpo debilitado. Os médicos e enfermeiros, conscientes da importância de sua paciente, colocavam seu máximo empenho em cada tarefa, sabendo que qualquer erro poderia ter sérias consequências. Enquanto isso, a jovem dona do hospital não esqueceu daqueles que trataram sua avó de maneira tão cruel. Ela conhecia muito bem os nomes das pessoas que se atreveram a tratar Tatiana com desprezo e negligência. Em sua mente, cada rosto e cada gesto de indiferença estavam gravados com clareza. A fúria e a indignação que sentia ao lembrar como tinham expulsado sua avó impulsionaram a tomar medidas decisivas. A jovem reuniu-se com a junta diretiva do hospital e apresentou um relatório detalhado dos eventos, destacando a falta de humanidade e profissionalismo do pessoal envolvido. Não deixou nenhum detalhe de fora e assegurou-se de que a gravidade de suas ações fosse completamente compreendida. "Não permitirei que ninguém mais passe pelo que minha avó teve que suportar", declarou com firmeza.
Esses indivíduos devem ser responsáveis por suas ações, e não apenas aqui, mas em qualquer lugar onde tentem trabalhar. A junta, impressionada e movida por sua determinação, apoiou sua decisão. As pessoas responsáveis foram chamadas uma a uma e informadas de sua demissão imediata. Além disso, foi enviado um comunicado a todas as instituições médicas associadas, descrevendo as razões de sua demissão e recomendando que não fossem contratadas em nenhum outro lugar. O impacto dessas ações foi imediato e contundente. O pessoal do hospital entendeu que a compaixão e a empatia eram tão importantes quanto as habilidades médicas, e que qualquer falta nessas áreas não seria tolerada. A jovem dona, com sua avó agora a salvo e em recuperação, continuou monitorando de perto o ambiente do hospital, assegurando-se de que o bem-estar de cada paciente fosse a prioridade absoluta. Tatiana, enquanto isso, estava se recuperando aos poucos. Os medicamentos começavam a surtir efeito e seus momentos de lucidez tornavam-se mais frequentes. Sentia o amor e o cuidado de sua neta em cada visita, em cada conversa, e isso lhe dava forças para seguir em frente. Sabia que havia sido encontrada por alguém que a amava incondicionalmente e que nunca mais estaria sozinha. O hospital, que havia sido testemunha de uma tragédia, agora era um lugar de esperança e recuperação. Tatiana, cercada por um ambiente de amor e atenção, sentia-se mais forte a cada dia. E a jovem dona, tendo enfrentado o maior desafio de sua vida, sentia-se mais determinada do que nunca a fazer do hospital um lugar onde cada pessoa, não importando sua condição, fosse tratada com dignidade e respeito. Lamentavelmente, existem muitas pessoas como Tatiana, que se encontram em situação de rua, abandonadas por uma sociedade que parece ter perdido seu senso de empatia. Essas pessoas, muitas vezes invisíveis para a maioria, vivem nas sombras das cidades, desprovidas dos recursos básicos necessários para uma vida digna. A indiferença generalizada e o estigma associado à pobreza perpetuam um ciclo de marginalização e desdém. Frequentemente, aqueles que se encontram nessa situação são julgados e descartados, culpabilidades por não terem a mesma classe social ou o mesmo status econômico que aqueles que passam pela vida com conforto. No mundo atual, os valores de compaixão e solidariedade parecem estar em declínio. Cada vez são menos as pessoas que se dão um momento para parar e oferecer uma mão amiga a quem precisa. As vidas apressadas e a pressão constante para cumprir as demandas do dia a dia levaram a uma crescente indiferença ao sofrimento alheio. As ruas se enchem de rostos solitários e corpos exaustos que mal recebem um gesto de humanidade. O tempo e a atenção que poderiam mudar vidas se tornam luxos que a maioria não está disposta a oferecer. Além disso, a crise é exacerbada pelo comportamento de certos profissionais que, em vez de utilizar sua posição para ajudar os outros, focam-se apenas em seu benefício pessoal. Em muitas ocasiões, o altruísmo e a vocação de serviço são eclipsados pelo desejo de lucro. Esses indivíduos veem o mundo como um lugar para obter ganhos às custas dos mais vulneráveis, sem compreender que o verdadeiro sucesso reside na capacidade de estender a mão àqueles que mais precisam. A ética profissional e o compromisso com o bem-estar comum são sacrificados no altar do poder e da riqueza. Os centros de assistência e os hospitais, que deveriam ser refúgios de esperança e cuidado, às vezes se tornam lugares onde a eficiência e o dinheiro prevalecem sobre o bem-estar humano. As histórias de negligência e desumanização no tratamento aos menos afortunados não são raras, e essas práticas refletem uma desalentadora falta de responsabilidade social. A falta de empatia e a avareza contribuem para um sistema no qual aqueles com menos recursos são frequentemente deixados à própria sorte. É crucial que se retome o valor da empatia e da solidariedade, que se reavaliem as prioridades e se recupere o senso de comunidade. A ajuda desinteressada e o respeito pela dignidade de cada ser humano devem ser o fundamento sobre o qual se construa uma sociedade mais justa e compassiva.
Só através de uma mudança profunda nas atitudes e nas práticas profissionais poderemos assegurar que cada indivíduo, não importando sua situação, receba a atenção e o respeito que merece. Não se esqueça de ajudar alguém se estiver em suas possibilidades. Às vezes, um simples gesto de generosidade pode fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa, e o que é ainda mais valioso, pode trazer muitas bênçãos à sua própria vida. Cada ato de bondade semeia uma semente de esperança e gratidão, criando um ciclo positivo que enriquece tanto quem dá quanto quem recebe. A verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos materialmente, mas pelo impacto positivo que deixamos no mundo e nos corações de quem nos rodeia. Se esta história ressoou com você e tocou seu coração, convido você a compartilhá-la com outros. Sua ação pode ajudar a que mais pessoas ouçam este tipo de reflexão, lembrando que o poder de um ato de compaixão não só transforma vidas, mas também pode inspirar outros a fazer o mesmo. Ao compartilhar, você amplia a mensagem de solidariedade e empatia, estendendo a influência dessas histórias além de onde poderiam chegar sozinhas. Enviamos um forte abraço cheio de gratidão e bons desejos. Não esqueça que publicamos novas histórias 3 vezes por semana, cada uma com o propósito de iluminar, inspirar e provocar reflexão. Adoraríamos que você nos acompanhasse nesta jornada de compartilhar narrativas que buscam fazer do mundo um lugar melhor. Até a próxima, mantenha viva a chama da compaixão e lembre-se de que cada pequeno ato de bondade conta.